E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e seja bem-vindo à partida de número 9 do Campeonato Mundial entre Gukesh Domarajo e Jing Liren. Até agora tá tudo igual e é a vez do Gukesh tentar vencer de brancas, né? Normalmente no Campeonato Mundial, o jogador de pretas tá feliz com o empate e brancas tentam jogar para vencer e tá na hora do Gukesh tentar, de alguma forma, né, pressionar o Jing, e ele joga peão da dama. Até aqui nenhuma surpresa, ele não estava conseguindo resultados com o peão do rei, então nós temos cavalinho F6 por parte do Jing, C4, E6, um convite para uma Ninzo Índia, talvez com o cavalo em C3, mas o Gukesh surpreende, ele joga G3, que é a abertura catalã, e é na verdade uma das maiores especialidades do Jing Liren. Então o Gukesh trazer uma abertura que o Jing conhece muito bem de brancas é um pouco suspeito, mas vamos ver se ele consegue pressionar algum grau de vantagem, porque quanto mais o match se estende igual, maiores são as chances do Jing permanecer campeão mundial, uma vez que no critério de desempate, que são partidas rápidas, o Jing é um jogador que tem assim um rating bem maior do que o Gukesh, quase 100 pontos de diferença, e ele é o claro favorito. Temos bispo em B4 por parte do Jing, e aí o Gukesh defende com o bispo em D2 e o Jing volta o bispo para a casa de E7. Basicamente, esse ioiô do bispo aqui de casas escuras foi argumentando que o bispo do Gukesh não faz nada na casa de D2 e que eventualmente ele vai ter que perder tempo movimentando esse bispo de novo por uma casa mais útil. E provavelmente ele gostaria do bispo aqui em B2, né? Não na casa de D2. E agora, se ele quiser montar a ideia do bispo em B2, ele vai ter que perder muito tempo, né? Temos bispo em G2 por parte do Gukesh, D5, cavalo em F3, roque e roque. Então até aqui tudo muito tradicional. O Jing joga C6, monta essa estruturazinha de semi-eslava que é super mega segura, certo? O centro tá bem seguro por parte das pretas e ele tá gerando uma ameaça com o C6 de tomar o peão e tentar mantê-lo com o peão em B5. Então nós temos dama em C2 defendendo o peão, bem importante aí por parte do Gukesh. Cavalo em D7 por parte do Jing, torre na casa de D1 e B6 visando desenvolver o bispo, talvez para B7, talvez para a casa de A6. Temos o bispo em C3 por parte do Gukesh, provando que o ioiô do bispo do Jing deu certo mesmo. Aqui o bispo ele tá vagando a casa para o cavalo, já que o cavalo joga melhor pela casa de D2, onde ele apoia o peão de C4, onde ele apoia um avanço E4 eventual, mas aí o Gukesh ele perde esse primeiro tempo com o bispo e pode ser que ele tenha que perder mais tempo ainda com o bispo depois para voltar o bispo para a casa do Fianquetto. Bispo em B7 por parte do Jing. Essa daqui é o primeiro momento que o Jing pensa mesmo. Até aqui os dois jogadores estão jogando como se fosse blitz, ninguém gastou nenhum tempo. E o Jing ele pensa 20 minutos para jogar bispo em B7, que já é um sinal aí de que ele tá mais ou menos fora de preparação, talvez. Ele estava provavelmente debatendo na cabeça dele se era melhor o bispo em B7 ou o bispo em A6 pressionando o peão. Mas, já que B3 já é um lance desejável para as brancas de qualquer forma, se forçar as brancas a fazer, realmente não faz sentido. Então bispo em B7 é um pouco melhor. Cavalo em D2 por parte do Gukesh, né? Ele vagou a casa para o cavalo, afinal de contas. Dama em C7 por parte do Jing, conectando torres. E nós temos torre em C1 por parte do Gukesh. Aqui agora, o Jing começa também a trazer as suas torres para o centro e tá na hora da gente definir como vai ficar a estrutura de peões. Torre em D8 por parte do Jing, e esse é um ponto muito crítico da partida para a gente ver como vai ser esse meio jogo. Tradicionalmente, o que a gente joga de brancas nesse tipo de estrutura de catalã é a ruptura E4. Isso é o tradicional. E4 para jogar E5, pegar espaço na ala do rei e tentar converter algum ataque de alguma forma. O problema do E4 aqui agora é que o jogador de pretas não tem obrigação nenhuma de tomar em E4. Ele não precisa capturar aqui, que é o que você gostaria de branca, certo? Se ele captura aqui, você toma aqui agora de cavalo, você tem esse grande centro, você tem uma maioria de ala da dama, dependendo da situação, e você tá muito feliz. Mas as pretas não são seus colegas, né? Se você joga o E4, ele pode tomar em C4, que é melhor para as pretas, na verdade. Vagando a casa de D5 para o cavalo, e agora você tem uma posição de você nunca de fato quer avançar o peão, porque o adversário vai simplesmente ocupar essa casa com o cavalo, e pretas estão muito bem, obrigado. Então aqui, a expectativa era que o Gukesh fosse jogar o lance B3, que é um lance preparatório para o E4. Ao jogar B3, a ideia é que agora depois de torre C8, se você quiser jogar o E4, a posição é um pouco diferente, porque não tem mais o D por C4, você vê? Não tem mais essa ideia por parte do jogador de pretas, porque você simplesmente vai tomar de peão, e agora você vai só ter 3 peões centrais, e essa casa para o cavalo não existe, você ainda vai jogar o E5, brancas estão, assim, com tudo que querem. Então a expectativa era algo como B3. Mas o Gukesh joga um lance que pega o pessoal de surpresa, né? Ele joga o B4, esse lance pega o Jing de surpresa com toda certeza,
porque o Jing para e pensa muito tempo aqui, mas provavelmente não era a escolha correta pro Gukesh mesmo, porque o B4 tá permitindo ao Jing jogar C5, que depois de uma reflexão longa, o Jing joga. E o C5 basicamente está forçando muito material a sair do tabuleiro e está forçando uma estrutura de peões simétrica, né? Como você jogou o B4, agora você é praticamente forçado a tomar. Essa tensão de peões aqui é extrema nessa casa. Você defende a casa com o peão de B, com o peão de D, o adversário defende com o peão de B, com o bispo, com o cavalo e com a dama. E depois das trocas, B por C5, B por C5, a gente tem uma estrutura de peões simétrica. Então, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 peões aqui na ala do rei, vamos dizer assim, e os mesmos peões nos mesmos lugares para o jogador de pretas, e cada um com o seu peão isolado na ala da dama. A estrutura simétrica é um sinal muito grande que a partida está arrumando para o empate, e é um sinal muito grande que algo deu errado se você, o Gukesh, está jogando de brancas tentando vencer aqui. Por exemplo, a gente poderia tomar esse C5 de novo e ia simplificar pra caramba para uma posição ainda mais empatativa, mas o Gukesh joga dama em B2. Certo? Ele alinha a dama e o bispo nessa diagonal, tentando manter a tensão central, tentando talvez preparar uma ideia de cavalo em E5. E esse daqui é o ponto que o Jing começa a pensar bastante. Ele já gastou metade do seu tempo, basicamente. Ele gasta muito tempo pensando no lance cavalo em B6 que ele acaba jogando. Eu, particularmente aqui, acho que essa é uma das posições mais interessantes e talvez o Jing poderia jogar para ganhar de pretas. Tem uma ideia, que é a ideia de cavalo em E4, que é uma ideia bem legal aqui. Cavalo em E4. E aí você deixa as brancas dobrarem peões se quiserem, né? Cavalo por E4, D por E4, e depois do cavalo voltando para uma casa como D2, tem uma ideia de sacrificar o peão que está dobrado aqui, está sob ataque, né? Jogando, por exemplo, primeiro torre B8, né? Pressionando a dama através do descoberto de bispo, depois que, por exemplo, um movimento de dama aqui for jogado. Então, se um dama A3, dama C2, dama em A1 for jogado, um E3 por parte das pretas, sacrificando o peão de E para dobrar peões das brancas e tirar a segurança do rei branco, também querendo trocar o bispo do fianqueto. E nessa posição, por exemplo, as pretas estão, na verdade, um pouquinho melhores, apesar de que o dama em A1 não foi muito preciso por parte do meu Gukesh fictício aqui, né? Eu queria que o Jing jogasse algo do gênero, né? Mostrasse que ele veio para as cabeças. Então o Jing joga cavalo em B6, ameaçando o cavalo em A4, né? Que dá um duplo que ganha o par de bispos. Então o Gukesh, quase que de maneira forçada, joga o lance bispo em A5, e aqui a gente uma das posições mais complicadas e talvez um momento tenso e tático que estava todo mundo esperando, que deixa essa partida verdadeiramente interessante. Porque o bispo está cravando o cavalo à dama. Então a gente tem uma maneira aqui para as pretas saírem da cravada muito legal, que é através de cavalo por C4. Você sai da cravada ameaçando a dama branca. Problema, cavalo por C4 aqui não funciona porque você toma de cavalo, apoiando o bispo, e você está completamente perdido se você é o Jing. Então o Jing ele prepara o lance. Ele primeiro joga peão, toma peão, e quando o cavalo por C4, agora a ideia do cavalo por C4 vale a pena explorar e leva a um jogo muito interessante. Vamos ver se cavalo por C4 leva ao quê, né? Cavalo por C4, você sai da cravada ameaçando a dama das brancas. A sua dama tá caindo também, então a primeira coisa que a gente tem que avaliar é se trocar tudo. Bispo toma dama, cavalo toma dama, bispo toma torre e torre toma bispo. Nessa posição, o jogador de brancas sai pior, porque as pretas levaram duas peças menores pela torre da casa de D8. Qual que seria a sequência correta para as brancas, então? Se cavalo toma, você não toma a dama, toma o cavalo. Depois de dama toma bispo, a gente tem dama toma bispo. E tá tudo igual? Essa é uma posição muito difícil de seguir, né? Tem dama toma peão de A, ameaçando a torre. Dama toma bispo, dama toma torre. Aí tem cavalo em E5, descoberto na dama, descoberto em F7, descoberto na torre. O jogo fica muito, muito confuso. O que o Jing faz? Ele primeiro joga bispo, toma bispo. Por quê? Naquela linha toda que a gente discutiu, cavalo toma, torre toma, o bispo tá caindo e o bispo de B7 também. Então, a primeira coisa que o Jing faz é eliminar o bispo de B7, se você toma de volta, cavalo por, olha só, se torre por, dama por peão de A. Então, se torre por C4, dama por bispo de A, perdão, falei peão. E beleza, eliminou aqui aquele elemento, né? No final tem bispo toma 8, torre toma, mas as pretas estão melhores, independente, tem duas peças menores pela torre. Independente do que for, o jogador de pretas sai melhor nessa troca. Só que o Gukesh ele encontra a maneira mais precisa, ele joga bispo por B6, A por B6 e bispo por F3, né? Então ele troca tudo de maneira correta, ele troca com tempo na dama, e isso é suficiente para a gente chegar nessa posição mais simplificada, que não tem tanto jogo, né? Porque o jogador de pretas, ele tem esse peão de A
como um grande alvo para ameaçar. Nós temos o peão de B como um grande alvo para ameaçar. Fora isso, posição igual. O bispo está ameaçando a torre, então o Ding joga a torre em A6. Dama em B5, basicamente para trocar o peão de A pelo peão de B. E é isso que temos. Torre para 2, cavalo por B6. Dama em A7 aqui por parte do Ding. Talvez tentando alguma coisa com torre B8, né? Alguma coisa do gênero. E aqui o Ding tá com 20 minutos, o Gukesh tem 1 hora. E nessa posição, verdadeiramente, não tem tanto jogo, né? Tá tudo muito igual e esses peões provavelmente serão trocados. Depois de 30 minutos, por alguma razão, o Gukesh finalmente joga dama em B1. Sinceramente, aqui ele poderia ter jogado muita coisa e tudo ia dar mais ou menos na mesma, era só a dama continuar defendendo o cavalo. Temos torre em B8 por parte do Ding, ameaçando o cavalo, peão toma defendendo o cavalo, e torre em A6, ameaçando recuperar o material, que é o peão no caso, né? Com bispo toma, aí depois de torre toma cavalo. Simples e tranquilo. O Gukesh pensa por mais 20 minutos e joga dama em B5. Temos bispo por C5, que por alguma razão o chess.com acredita ser um lance brilhante, né? Mas a ideia do bispo por C5 é só recuperar o peão, tá trocando na prática o bispo pelo cavalo. Dama toma bispo e dama toma cavalo. Tem que tomar um pouco de cuidado aqui ainda, se você é o Ding, porque se você tomar esse cavalo de torre, né, você vai ficar perdido aqui na posição por conta do lance torre em A1. E de repente, né, a sua dama tá presa. De repente a sua dama tá presa aqui na posição. Você jogar um lance como torre em A6 não funciona porque a gente tem dama toma dama, né? E aí depois de torre toma. Então é só tomar um pouco de cuidado, capturar de dama. E agora a gente tem dama toma dama, torre em C6 ofertando uma troca de torres. E basicamente eles só não empataram aqui por acordo porque a regra pede que eles joguem mais alguns lances, né? Então, ó, G5, rei G2, torre B2, rei F1, rei G7, H3, H5. Jogaram mais alguns lances aqui, né? O Ding ele ainda conseguiu pressionar algum grau de vantagem, pelo menos na estrutura de peões, mas isso aqui é muito claramente um empate. Então, eu me pergunto, o que deu tão errado na preparação do Gukesh para ele aceitar um empate tão fácil, né? Ele não tentou jogar para a ruptura E4 tradicional, ele aceitou uma posição simétrica muito rápido, ele estava de brancas, ele deveria pressionar para vencer, e na verdade o Ding segurou com muita facilidade, e quanto mais o campeonato se estende, maior é a chance do Ding vencer. No final das contas, né, o Ding estava ameaçando o cavalo em E5, ele jogou F4 para tirar a casa do cavalo. Os dois ficaram com peões de H dobrados. Temos torre em C3 para poder jogar cavalo em C5 e forçar a troca do cavalo pelo bispo. Temos isso, né? Troca do cavalo pelo bispo. O último momento que vale a pena a gente falar alguma coisa é esse daqui. Você tá sob ameaça de perder um peão com cavalo em C5, ameaçando ganhar um peão aqui. E aí, se você move o bispo, cai o peão de H, né? Então, você tem que defender o bispo com alguma peça ou com o rei. E a maneira correta é vindo por cima, porque se você vier por aqui, aí você ainda perde para a torre toma bispo. Que é uma táticazinha, peão toma, cavalo dando o duplo e ganhando a peça. Então esse é o último ponto que vale a pena falar com alguma precisão, o rei vem por cima, mas depois que a troca é efetuada, esse é um final que verdadeiramente não tem muito progresso a ser feito. Os dois jogadores jogam, né, trocando peões, o Ding ele fica com esse peão de H, que não vai promover, o rei ele vai passar para frente do peão sem problema nenhum. A gente tem um último ponto aqui de interesse, que é o seguinte, depois de rei toma H4, a posição ela empata automaticamente por conta de falta de material. Mas o Ding jogou rei em E5, antes deles apertarem mãos. Foi rei por H4 e rei E5, a posição já tinha empatado e o Ding fez o lance, né? Então, na minha visão, foi um erro de preparação aqui do Gukesh, ele deveria ter jogado uma coisa diferente. Ele ficar empatando de brancas aqui, pra mim, na minha visão, é muito ruim pro Gukesh. Parece que o Ding ele tá encaminhado para vencer o campeonato. É isso, pessoal, e até a próxima.